O salário acaba antes do mês e, junto com ele, parece que alguma coisa dentro da gente vai se desgastando aos poucos. Não é um colapso, não é um desespero explícito, é algo mais silencioso, uma perda gradual de tranquilidade. A sensação de que você está sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar um ponto de equilíbrio que nunca chega de verdade. Você começa a fazer conta de cabeça no mercado, no ônibus, no trabalho, antes de dormir. Evita certos lugares, evita certos convites, evita até pensar muito no assunto, porque pensar dói. E em algum momento surge uma pergunta que quase ninguém fala em voz alta, mas que parece com frequência dentro da cabeça. Será que o problema sou eu? Essa pergunta não vem com raiva, ela vem cansada. Vem com um tom baixo, quase conformado. Vem no meio do mês, quando você percebe que o dinheiro já não está rendendo como deveria, mesmo você sentindo que não exagerou em nada. Vem quando você olha para sua conta e sente um aperto que não é só financeiro, é emocional. Se você chegou agora e essa sensação já te soou familiar, deixa eu me apresentar. Eu sou Davi Prado e esse canal é um espaço para conversas honestas sobre dinheiro. Conversas sem fantasia, sem promessa vazia e sem tratar ninguém como incapaz. Hoje a nossa conversa é sobre por que o salário acaba antes do mês e por que isso explica muita coisa sobre o que você sente. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma clara, mas essa experiência é muito mais comum do que parece. Não é exceção. Não é sinal de desorganização grave. É a realidade silenciosa de muita gente que está tentando fazer o melhor possível com o que tem. O mês começa, o salário cai, e por alguns dias existe até uma sensação de alívio. Não é alegria, é mais um ok, dá para respirar um pouco. Você paga o que é essencial, organiza o básico, sente que talvez esse mês vai ser diferente. Essa sensação costuma durar pouco, porque quando a margem é curta, o tempo passa rápido demais. E aí logo aparecem decisões que não estavam no papel. E não porque você planejou mal, mas porque a vida simplesmente não respeita um planejamento financeiro. Um remédio que ninguém esperava, um problema em casa, um compromisso familiar, ou um convite simples que você aceita porque já recusou muitos outros e começa a doer se isolar. Um atraso que gera multa, um pequeno gasto que, isolado, parece relevante. E nada disso parece grave, mas tudo isso junto fica muito pesado. E antes mesmo da conta fechar, a culpa já chegou. Você começa a refazer mentalmente o mês inteiro, rever cada gasto, cada escolha, cada momento em que decidiu comprar algo, mesmo simples. E essa revisão nunca é justa. Ela nunca considera o contexto. Ela sempre procura um culpado. E quase sempre o culpado é você. Esse tipo de culpa não grita. Ela não faz escândalo. Ela fica ali, em segundo plano, te acompanhando no dia a dia, enquanto você trabalha, enquanto conversa com amigos, enquanto pensa no futuro. Ela vai se infiltrando devagar, até virar uma certeza silenciosa de que talvez você não seja bom com dinheiro. E quando essa ideia começa a parecer verdade, ela pesa mais do que qualquer boleto. Existe um tipo de cansaço que não aparece no extrato bancário. Ele não vem escrito em nenhuma fatura, mas ele está ali todo dia. É o cansaço de viver em modo de atenção constante. Você está sempre calculando, sempre antecipando, sempre tentando evitar o próximo problema. Pensando se pode, se deve, se vai faltar depois. Negociando consigo mesmo antes de qualquer decisão simples. Esse estado permanente de vigilância vai drenando sua energia sem que você perceba. E ninguém fala sobre isso. A maioria das conversas sobre dinheiro é fria, técnica, distante. Fala de números, percentuais, regras,
Mas a experiência real, ela é emocional, ela é confusa, é solitária. Você sente vergonha de admitir que não sabe lidar tão bem. Medo de parecer irresponsável, medo de ser julgado, o medo de estar sempre atrasado em relação aos outros. Quando ninguém nomeia esse cansaço, você começa a achar que o problema é caráter. Falta de disciplina, falta de maturidade, falta de força de vontade. E essa interpretação errada transforma uma dificuldade prática em um problema de identidade, que é bem mais sério. Você não pensa mais, estou passando por uma fase difícil agora. Você começa a pensar que você é assim. E isso machuca muito mais. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar porque ela desmonta um discurso muito popular. A maioria das pessoas não sofre com dinheiro porque gasta mal. Sofre porque vive num contexto em que o dinheiro já entra pressionado. E quando a renda é curta, o dinheiro não chega como possibilidade, ele chega como uma obrigação. Antes mesmo de você decidir qualquer coisa, ele já tem um destino. Aluguel, contas, transporte, alimentação. O dinheiro entra sabendo que vai embora. Isso muda completamente a lógica da conversa, porque quando não existe espaço entre o que entra e o que sai, não existe liberdade real de decisão. Existem apenas escolhas de urgências. Você escolhe o que paga agora e o que fica para depois. O que dá para segurar e o que não dá. Isso não é planejamento no sentido bonito da palavra. Isso é contenção de dano. A cultura financeira costuma tratar isso como falta de disciplina, como se fosse possível apertar mais um pouco, cortar mais alguma coisa, se cobrar mais um grau. Mas isso ignora um ponto central. Quando não há margem, toda decisão custa caro emocionalmente. Você não escolhe só gastar ou não gastar. Você escolhe qual parte da sua vida vai ser sacrificada naquele momento. Conforto, lazer, descanso, vínculo social, saúde mental. Sempre alguma coisa fica de fora. E fazer isso repetidamente desgasta qualquer pessoa. A ideia central desse vídeo é simples, mas muda muita coisa. Quando o salário acaba antes do mês, o problema raramente é falta de controle. Na maioria das vezes é falta de margem. Margem de dinheiro para absorver imprevistos. Margem de erro para não transformar cada deslize em tragédia. Margem emocional para lidar com dinheiro sem medo constante. E sem margem, tudo pesa muito mais do que deveria. Um gasto pequeno vira um baita motivo de ansiedade. Um convite vira um conflito interno. Uma decisão simples vira um debate mental cansativo. E esse estado constante de alerta vai drenando a clareza, paciência, até a autoestima. Você começa a associar dinheiro com tensão, com julgamento, com sensação de fracasso. E quanto mais tensa essa relação fica, mais difícil é pensar com calma sobre ela. Esse é um ciclo silencioso, não porque você não tenta sair dele, mas porque você tenta sair atacando o lugar errado, se cobrando mais, se restringindo mais, se punindo mais. O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser juiz. E ninguém constrói nada duradouro vivendo sob um julgamento constante. Aplicar algo prático aqui não é mudar de método nem encontrar uma solução milagrosa. É mudar o ponto de partida da conversa interna. Em vez de perguntar por que eu não consigo, a pergunta começa a virar onde está faltando margem. Em vez de prometer controle absoluto, você passa a observar o contexto com mais honestidade. Isso não vai resolver tudo, mas já muda o clima interno. E quando o clima muda, o pensamento melhora demais. Entender o contexto não é se acomodar, não é desistir de melhorar. É parar de se atacar por dentro, por algo que não depende só de você. É reconhecer que ninguém aprende a lidar bem com o dinheiro vivendo no modo de sobrevivência permanente. Como irmão mais velho, eu preciso te dizer isso
bem de boa. Se o seu salário acaba antes do mês, isso não define quem você é, nem o seu valor, nem a sua inteligência. Define apenas o ponto exato de onde você está começando. E todo começo merece respeito, não humilhação. Então pega leve com você. Se esse vídeo te fez sentir que alguém finalmente colocou em palavras algo que você vive, talvez valha a pena continuar essa conversa. Tem outros vídeos aparecendo aqui na tela que aprofundam esse tema por outros ângulos. Ficar, comentar o que você sente ou simplesmente assistir mais um ajuda esse conteúdo a chegar em quem também está tentando se entender e entender a própria relação que tem com o dinheiro. Eu sou Davi Prado e te vejo no próximo vídeo.